casa de oração. Dia 12. Desfrute deste tempo e aprenda um pouco mais sobre a oração coletiva. Que o Senhor te abençoe abundantemente durante este período. Contudo, a graça de Deus vai muito além disso. O Senhor Jesus diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 19. Como primeiro apóstolo, Pedro representa os membros do corpo de Cristo. Como é maravilhoso que Deus pôde separar um homem tremendamente ativo mas carnal, e fazer dele não apenas parte da sua construção, mas dar-lhe as chaves do reino dos céus. Temos de reparar que não são pessoas que são ligadas, amarradas ou desligadas, desamarradas. A expressão "o que aquilo que" é neutra, por isso não se refere a pessoas. São as circunstâncias que são ligadas ou desligadas, não as pessoas. Os dois verbos traduzidos como ligar e desligar estão no futuro do subjuntivo. Ajuda-nos a entender o que o Senhor estava dizendo se traduzirmos a sua declaração da seguinte forma: qualquer coisa que vocês amarrarem na terra terá sido amarrada no céu, e qualquer coisa que vocês desamarrarem na terra, terá sido desamarrada no céu. Como crentes nascidos de novo, somos chamados não apenas para orar para que se faça a vontade de Deus, mas também para observar a execução dela. Em outras palavras, a igreja não pode amarrar aquilo que o trono de Deus não amarrou, nem desamarrar aquilo que ele não desamarrou. No entanto, a igreja tem uma divina responsabilidade, uma autoridade delegada por Deus, o Pai, para vigiar e orar, e não apenas vigiar, mas de tempos em tempos agir em nome do Senhor. Talvez fosse muito diferente a história da igreja se nós, crentes, tivéssemos entendido isso. Quando as coisas começaram a piorar, e a apostasia começou a se manifestar, se apenas tivesse havido aqueles que em oração corporativa, tivessem usado as chaves do reino dos céus para desamarrar a vida e o poder da ressurreição, e amarrar os poderes das trevas, então a história da igreja poderia ter sido diferente e com certeza mais gloriosa. O apóstolo Paulo era uma ilustração viva disso, em seu discurso de despedida à igreja em Éfeso. Ele disse: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Atos dos Apóstolos capítulo 20, versículos 28 a 31, ênfase acrescentada. Por que precisamos vigiar em oração pela edificação, o progresso e a saúde da igreja? Pela simples razão de que as portas do inferno nunca param de tentar destruir a obra de edificação do Senhor Jesus. Desde o início, quando o Espírito Santo deu origem à igreja, Satanás procura destruir toda nova iniciativa do Senhor Jesus. Em poucas gerações depois desse mover inicial do Espírito Santo, ela começou a deteriorar, a estagnar, a cristalizar e a tornar-se um sistema humano. Aquilo que aconteceu na igreja em Éfeso é um quadro daquilo que sempre aconteceu na sua história. A comida espiritual boa e saudável que a igreja recebeu no início de cada grande mover do Espírito de Deus gradualmente se transformou num caldo aguado e turvo, de muito pouco valor real. Veja Hebreus capítulo 5, versículos 12 a 14. Dessa forma, a igreja tornou-se espiritualmente anêmica e adoentada. Em algumas gerações, ela já havia se afastado quase inteiramente do seu fundamento e curso originais. Assim como aconteceu em Éfeso, lobos vorazes de fora se infiltraram e destruíram o avanço e a edificação da igreja, e homens dentre eles começaram a ensinar coisas deturpadas que produziram confusão, divisão e paralisia. Tudo isso nos lembra da grande necessidade não apenas de orar, mas também de vigiar. Se esses membros do corpo de Cristo em Éfeso apenas tivessem vigiado, eles teriam descoberto que aquilo que lhes era oferecido não era mais todo o conselho de Deus, mas um evangelho aguado diluído. Eles teriam reconhecido os lobos vorazes em pele de ovelha, que se infiltraram com a filosofia, a sabedoria e a metodologia do mundo, e estariam atentos aos homens que passaram a ensinar coisas deturpadas, e trouxeram confusão e heresias. A vigilância e a obra do Senhor. A obra do Evangelho é uma obra de Deus imensamente importante. Não temos o direito de contestar ou tornar sem efeito o mandamento do Senhor, de ir e pregar o Evangelho a toda criatura, quer isso signifique ficar em casa e evangelizar perto de onde moramos ou ir até os confins da terra. O Senhor Jesus, antes da grande comissão, disse o seguinte: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.
Essa é uma afirmação extraordinária. O Pai lhe concedeu toda a autoridade no céu e nesta terra decaída e dominada pelo diabo. Depois ele prosseguiu dizendo: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Repare na palavra portanto. É porque toda a autoridade no céu e nesta terra decaída foi colocada em suas mãos que ele nos ordena a ir e fazer discípulos de todas as nações. Essa comissão diz respeito a nós porque ele é todo-poderoso. O mandamento de ir é reforçado pelas palavras com que ele termina a comissão. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Em outras palavras, ele não está nos jogando num mundo de trevas e mal, no qual o diabo parece ter sempre o controle, para ali fazermos o melhor que pudermos com nossos próprios recursos e esperteza. Pelo contrário, é porque Jesus tem toda a autoridade e poder nas mãos que ele nos envia com todos os recursos do trono de Deus. Não é pouca coisa podermos contar com todos os seus recursos, a sua autoridade e poder. A promessa é simples e clara: se obedecemos ao seu mandamento, ele sempre estará conosco até o fim dos séculos. Dennis Clark e a Conferência Bienal de Líderes Intercessores. Dennis Clark, precioso irmão já falecido, costumava dirigir uma reunião de oração para líderes intercessores a cada 2 anos em algum lugar do mundo. Havia mais de 42 movimentos de oração em países diferentes, espalhados por todo o globo terrestre. Quando esses líderes intercessores se reuniam, as reuniões que tínhamos eram poderosas. Eram reuniões não simplesmente para comunhão íntima, mas de intercessão por assuntos internacionais e por nações específicas. Durante as reuniões de intercessão, o Senhor muitas vezes nos iluminou a mente a respeito de assuntos internacionais e sobre problemas que certas nações estavam enfrentando. Pessoalmente, descobri que essas reuniões a cada 2 anos eram momentos em que o próprio Senhor concedia a inteligência vinda do seu trono. Quando eu ouvia as orações dos meus companheiros intercessores, aprendia mais a respeito da condição espiritual de regiões inteiras do mundo, bem como da situação de nações específicas. Para mim, não era apenas a oração, mas a vigilância que era tão benéfica. Trabalhadores na obra do Senhor. Temos aqui 2 lados vitalmente importantes desse assunto. Um é a obra do Senhor, que não apenas inclui a obra do Evangelho, mas também a fundação e a edificação da igreja. O outro lado diz respeito aos trabalhadores, os servos do Senhor, que são chamados para o seu trabalho. É óbvio que se os obreiros têm caráter pouco espiritual e experiência apenas superficial com o Senhor, a obra sofrerá e poderá até morrer. O apóstolo Paulo escreve: ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Depois ele escreve sobre edificar sobre esse fundamento ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Veja 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 a 15. Há uma enorme diferença entre o ouro, prata e pedras preciosas da vida do Senhor Jesus, e a madeira, feno e palha de nossa vida própria. Ele antecede aquilo que precisa dizer aqui com as seguintes palavras: porque de Deus somos cooperadores, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Temos aqui 2 tipos de trabalho, o trabalho do Senhor e o trabalho para o Senhor. O trabalho do Senhor é aquele para o qual Ele nos chama, e que é feito sob o seu comando e direção. Ele promete suprir tudo o que o obreiro necessita nesse trabalho. O segundo é o trabalho para o Senhor, que é o trabalho executado por nosso próprio esforço, sabedoria, conhecimento e força. Precisamos então que o Senhor nos apoie, nos dê suporte e nos abençoe. O primeiro tipo de trabalho gera ouro, prata e pedras preciosas, os tesouros da natureza e da vida de Cristo. O segundo tipo é madeira, feno e palha, que pode parecer muito bonito, esplêndido e mesmo impressionante, mas se encontra em dimensão totalmente diferente. A casa de hóspedes VIP em Manila. Vários anos atrás, em Manila, capital das Filipinas, alguns amigos crentes me levaram para ver a casa de hóspedes VIP daquele que tinha sido o presidente das Filipinas, que foi construída por sua esposa. Era um lugar bonito e impressionante. Por dentro, tudo era feito de palmeira. Eu mal podia acreditar que se pudesse fazer tanta coisa da palmeira. No entanto, era tudo de madeira, feno e palha, embora fosse bonito e de bom gosto. Há muitos trabalhos cristãos que são parecidos com a casa de hóspedes VIP que Imelda Marcos construiu. Por fora parece maravilhoso, mas é tudo obra da esperteza e da energia humanas. Fazer discípulos de todas as nações. A comissão não se refere apenas a pregar o Evangelho, por mais vital e importante que isso seja, mas a fazer discípulos de todas as nações.
Fazer de um pecador salvo um discípulo de Jesus é obra do Espírito Santo. Nós que obedecemos ao seu mandamento de ir, somos os servos do Senhor. Nós somos chamados para ser os meios e os instrumentos pelos quais o Espírito Santo faz esses discípulos. Se o Espírito de Deus não tem conseguido produzir um caráter espiritual em nós, será impossível que ele nos use para fazer discípulos. O caráter espiritual é essencial nos obreiros. Precisamos orar pelos obreiros no trabalho de Deus para que ele produza caráter espiritual neles, levando-os a crescer de tal forma que se tornem exemplos àqueles que eles conduzem ao Senhor. Com vigilância, precisamos orar para que esses obreiros tenham experiência profunda e viva com o Senhor. É interessante notar que quando o Senhor fala com a igreja em Laodiceia, ele diz: "Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres." Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Se não há ouro em nosso caráter espiritual, como haveremos de usá-lo na edificação da obra de Deus? Se nosso entendimento do Senhor está longe de todo o conselho de Deus, como haveremos de ensinar aos outros a guardar todas as coisas que Ele nos ordenou? Precisamos do ouro, da prata e das pedras preciosas da sua vida e natureza em nós, se queremos que nossa pregação e ensino produzam um discipulado verdadeiro. A história da igreja nos ensina que se nosso ministério de liderança, pregação e ensino da palavra não vem de profunda e rica experiência com o Senhor, será pura madeira, feno e palha. O Senhor Jesus nos disse que comprássemos ouro dele. Uma vez que esse ouro nos é dado pela graça de Deus, qual é o preço? É uma profunda e rica experiência com ele. Nós que somos obreiros da seara de Deus precisamos vigiar e orar. Precisamos estar cientes de que nosso Senhor não está interessado em uma mera aparência externa. Se estamos na obra de Deus, em vez de estarmos simplesmente trabalhando para o Senhor, o próprio Senhor providenciará que passemos por crises e experiências em que o seu caráter será formado em nós. Espero que você tenha gostado. Até o próximo áudio e até lá. Fique na paz, daquele que te amou primeiro.